Olá, o meu nome é Vanessa, eu sou bibliotecária no Instituto Federal e doutoranda no programa Processos e Manifestações Culturais da Universidade Fevale, e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Bibliotecas como Espaços Polifônicos e Dialógicos, Aproximações Conceituais e Limites Estruturais, de minha autoria em coautoria com o bibliotecário Joseph de Aquino Perucci. Bom, quando a gente pensa em biblioteca, né, dentro de uma instituição educacional, a gente costuma imaginar um espaço naturalmente democrático, naturalmente inclusivo, né? Só que esse ideal, ele acaba convivendo com uma camada que é menos invisível, né? Isso porque a biblioteca, ela também é feita de escolhas, né? O que entra no acervo, como se organiza, o que se recomenda nas práticas de mediação. E essas escolhas, elas produzem, consequentemente, invisibilidades, né? Por isso, né, que a gente parte aqui do princípio que existe uma tensão, né, entre um ideal democrático de pluralidade, né, versus então os regimes de legitimidade, né, que essa instituição impõe. Bom, diante disso, né, o nosso objetivo nesse trabalho, né, foi o de propor uma leitura teórico e crítica das bibliotecas, né, como espaços, né, potencialmente polifônicos e dialógicos, a partir aí, né, dos conceitos de Bakhtin, tensionando então esse horizonte ideal, né, à luz então da crítica Foucaultiana, né, sobre saber e poder, estabelecendo então aí um diálogo, né, com os estudos que evidenciam, né, a persistência da branquitude, né, como norma cultural aí dentro do campo bibliotecário. Então, para isso, né, em relação à metodologia, esse estudo ele empregou uma abordagem teórico-analítica, né, de natureza qualitativo e caráter ensaístico, né, que foi fundamentado, então, em revisão bibliográfica e análise conceitual. Então, o nosso percurso, ele organizou-se aí em 3 movimentos, né? Então, primeiramente, a gente trabalhou numa delimitação dos conceitos bakhtinianos, né, de polifonia e dialogismo, que são conceitos aí oriundos do campo literário e da filosofia da linguagem, né? Então, a gente trabalhou esses conceitos e sua transposição crítica ao campo da biblioteconomia, né? Então, num segundo momento, a gente examinou então os limites dessa aplicação, dessa perspectiva aplicada às bibliotecas, né? Principalmente aí levando em consideração a formação dos acervos, né, e também as práticas de mediação de leitura, e tomando então como base aí os conceitos Foucaultianos de saber-poder na promoção, na produção de legitimidades, né? E também estabeleceu aí, num terceiro momento, diálogo, né, com a literatura recente sobre branquitude e decolonização de bibliotecas. Bom, então a nossa fundamentação teórica, né, nós acabamos construindo então esse diálogo entre Bakhtin e Foucault, né, para explicar tanto esse horizonte ideal, né, quanto também o limite do que aqui a gente vai chamar de biblioteca polifônica e dialógica, né. Então, em Bakhtin, né, a polifonia ela é um conceito, né, que descreve um espaço em que vozes coexistem de modo equivalente dentro de uma narrativa, né? Então, não há aí uma subsunção por uma voz, né? Um personagem dominante, né? E o dialogismo, por sua vez, ele também é um conceito, né, bakhtiniano que afirma então que nenhum enunciado, né, ele existe sozinho, né, ele sempre se constitui, né, em relação a outros, né. Em Foucault, então, né, um conceito que é importante aqui é o saber-poder. Então, para Foucault, o saber ele é inseparado do poder, né? Então, tudo aquilo que a gente entende como verdade ou como legítimo
são discursos produzidos por dispositivos, normas, dentro de uma sociedade, né? Então, a verdade ela é uma produção histórica e institucional, né? E nesse sentido a gente compreende que a biblioteca, né, ela é um dispositivo institucional que participa desse regime, né? Porque por meio do seu acervo e das práticas de mediação, né, por ela desenvolvidas, ela acaba definindo aí visibilidades, né, dentro então desse regime, né, de verdade. Bom, então o que seria, né, essa biblioteca polifônica e dialógica a partir, então, desses conceitos, né, de Bakhtin, transpostos, então, ao campo da biblioteconomia, né? E como a gente podia pensar essa biblioteca, né? Então, aplicados à biblioteca, a gente pode pensar que a polifonia, né, exigiria, então, uma estrutura de acervo, né, capaz aí de sustentar essa pluralidade de vozes, né? Então, envolveria uma diversidade efetiva de autores nesse acervo, uma representação de diferentes matrizes epistemológicas, né? Para isso, seria necessário um desenvolvimento de coleções orientado, então, à pluralidade. Então, tem sim uma conexão aí com a missão democrática das bibliotecas, onde há o direito à representação, o reconhecimento identitário, essa produção de pertencimento, né? Para que não há nenhuma voz, né, dominante nesse espaço. Em relação, né, à biblioteca dialógica, né, pensando aí o dialogismo, ele vai ser então aplicado, né, mais nessa questão da relação ao encontro entre texto e leitor, né, ou seja, entre os livros que estão nesse acervo e aos usuários, né. Então exigiria aí da biblioteca, né, ser um ambiente, né, onde as práticas de mediação, né, por ela desenvolvidas, realmente ativa esse espaço como campo, né, de interlocução, né? Ou seja, a gente pode pensar que sem práticas que promovam essa interlocução, e a gente pode pensar em clubes de leitura, rodas de conversa, ações culturais, a pluralidade desse acervo, desse espaço, ele tende então a permanecer inerte, né? Então, na ausência dessas perspectivas, a biblioteca ela se aproxima de uma lógica mais de transmissão monológica, né? Aí como sintetiza Bakhtin. Aqui nesse slide eu botei aí o que seria, né, uma visão monológica de biblioteca e uma visão dialógica de biblioteca, né, a partir então desses conceitos. Nós teríamos aí um usuário mais passivo, né, um silêncio aí disciplinador, né, nessa visão monológica. Contudo, né, esse ideal aí polifônico e dialógico que a gente propõe encontra limites estruturais, né? Isso porque, então, as bibliotecas, elas, na verdade, elas podem funcionar, né, como espaços públicos brancos, né? Conforme aponta Spina, o que é uma pesquisadora bibliotecária estadunidense, né? Ela coloca que a biblioteca muitas vezes ela é estruturada a partir de uma norma cultural que ela está implícita, né? Mas que muitas vezes coincide, né, com referências brancas, né? E aqui eurocentradas, né? Como exemplo, a gente pode dizer a própria ideia de silêncio, né, e de individualização, que está muito presente na concepção de biblioteca aqui no Brasil, né? E isso contrasta, por exemplo, em muito com culturas centradas na oralidade e no coletivo, né? Principalmente as africanas e as indígenas, né? O que pode, de fato, limitar essas práticas dialógicas e polifônicas aqui, né, idealizadas, né? Então, soma-se a isso, então, a questão da formação do profissional bibliotecário, que ainda é insuficiente para reconhecer esses mecanismos, né? E o resultado, né, como apresenta aí os estudos recentes, é de se ter a branquitude aí como uma norma invisibilizada nesses espaços, muito em virtude, então, não só dessas práticas, mas também de políticas que se apresentam como neutras e imparciais dentro do campo da biblioteconomia, né, mas que acabam reproduzindo essas centralidades, né. Então, a gente entende que esse processo, né, esses processos eles estabelecem, então, regimes de verdade, né, que acabam organizando visibilidades e invisibilidades dentro desses espaços, né.
né? E eles acabam explicando aqui, né, nesse contexto, por que atingir esse ideal polifônico e dialógico aqui descrito exige mudanças, né, institucionais concretas. Enfim, né, como considerações finais, a gente entende que a polifonia e o dialogismo são conceitos potentes para a gente pensar em bibliotecas democráticas, né, mas a sua efetivação ela exige, então, enfrentar esses limites, né, estruturais. Então, para isso, é necessário alguns deslocamentos, né, como, primeiro, a revisão crítica das políticas de desenvolvimento de coleções, né, desses espaços, e não só referente às coleções, mas também o próprio regimento, né, que estrutura hoje as nossas bibliotecas. E isso envolve, então, a formação profissional orientada à justiça social e também a reconfiguração de práticas de mediação. Aqui, por fim, eu vou deixar as referências, né, deste trabalho e, por fim, o meu contato.